Olá, meus queridos alunos, mais uma aula começando aqui para vocês e dessa vez nós iremos falar sobre aterro sanitário. Inclusive, o texto já deixa aqui bem claro, um aterro sanitário na Rússia. Todas as vezes que vocês verem um tema bem polêmico no título do seu texto, você começa a se fazer já algumas perguntas. Por exemplo, aterro sanitário, será que ele vai falar sobre a solução desse problema para o mundo ou será que ele vai falar de algum aterro sanitário específico? O que ele vai falar? E ao longo da sua especulação, você vai criando algumas respostas que já podem te ajudar na interpretação. Tá certo? Então vamos lá para o primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo diz da seguinte forma: por 50 anos, caminhões de lixo têm estado empilhando resíduo no aterro sanitário Saverne, Samarca, Rússia. Ele está até sua cintura em resíduo, à medida que os planos de reciclagem são banidos. Com relação à interpretação, o que nós temos de interessante aqui? Esse dado aqui, ó, por 50 anos. Isso vai ser cobrado na prova. E com relação ao vocabulário, nós temos essas duas palavrinhas, waste e waste. Elas se parecem muito, mas uma significa cintura e a outra significa resíduo. No segundo parágrafo, a gente tem a seguinte informação: a pilha de lixo de 50 metros de altura ocupa 33 hectares e recebe cerca de 1.000 toneladas de lixo ou resíduo, tanto faz, todos os dias. Nesse segundo parágrafo, nós temos muitos números expostos aí. Nós temos, por exemplo, 50 metros de altura, que corresponde à pilha de lixo. Nós temos o tamanho do terreno, que é de 33 hectares. Então, viu o número? É importante que vocês marquem, tá? Outra coisa interessante também é com relação à quantidade de tonelada que chega lá todos os dias, que é de 1.000 toneladas. Reparem que o número aqui ele não está 1000, ele está escrito, ele está por extenso. Se você vê isso na prova também já marca bem marcada para não esquecer. O terceiro parágrafo já começa com uma palavra muito interessante. Dá uma olhadinha aqui, ó. Currently. Currently significa atualmente. Não confunda currently com actually. Actually significa na realidade, na verdade. Então vocês precisam diferenciar isso daí. Actually significa na realidade, na verdade, quando você faz mais ou menos uma oposição a alguma coisa. E currently significa atualmente, tá certo? Guarda isso no coração de vocês. Vamos interpretar agora esse parágrafo. Atualmente, contendo cerca de 30 milhões de metros cúbicos de lixo, o local é uma grande preocupação para a Agência Ambiental da Rússia. Ele foi inicialmente pretendido como um depósito para resíduo de construção. Contudo, ele agora recebe todos os tipos de lixo. Com relação à interpretação, nós temos algumas coisas interessantes a observar. A primeira delas é onde tem esse número aqui, 30 milhões. 30 milhões equivale à quantidade de lixo existente nesse local. Inclusive, é 30 milhões de metros cúbicos. É um fator importante, tá? Esse grande local, que tem 33 hectares, qual é a finalidade principal dele ter existido? Aqui a resposta diz que ele foi pretendido a princípio como um depósito para se colocar o quê? Os resíduos de construção, que na verdade agora está recebendo todo tipo de lixo, não só os resíduos de construção. No quarto parágrafo diz da seguinte forma: os russos que vivem próximo ao local dizem que eles mal podem respirar devido aos gases tóxicos. Nesse parágrafo não tem muita coisa a ser considerada, né? O que a gente deve só observar é esse barely. Esse barely significa o mal, mas não é mal de alguém ser mal, ser ruim. É que a pessoa mal consegue respirar, sequer consegue respirar. Nesse último parágrafo, nós temos da seguinte forma: o órgão de fiscalização ambiental da Rússia multou o proprietário do local ano passado, exigindo um fim para o despejo. Contudo, o tribunal decidiu que o negócio poderia continuar apesar do dano
ao meio ambiente. Embora protestos sejam regularmente realizados no local, ninguém se responsabiliza pelo depósito. Nesse parágrafo, com relação à interpretação, o que nós devemos levar em consideração? Duas coisas. A primeira é que o local ele foi multado, inclusive essa palavra aqui, ó, fine, significa multa também, tá? A gente está acostumado com a tradução de bem. Por exemplo, como é que você está? I am fine. Eu estou bem. Esse fine a gente está acostumado de traduzir como bem, mas também significa multa. Mas voltando aqui ao nosso assunto, né? Duas coisas aconteceram aí. Primeiramente, houve uma multa e quem que multou? O órgão fiscalizador ambiental, tá vendo? E outra coisa que aconteceu, o juiz liberou, ele decidiu que o aterro sanitário poderia continuar, mesmo ele sabendo dos problemas que haveriam. É importante a gente deixar claro também que protestos ali aconteciam regularmente, apesar de ninguém se responsabilizar pelo depósito de lixo naquele local. Então, meus queridos alunos, nós temos aí um texto bem interessante, na qual vocês já podem pegar esse texto sem as marcações, dá uma lida, uma compreendida nele, teve dúvidas, volta para a aula, faz as anotações e responde o questionário com relação a esse texto e as atividades complementares, tá certo? Então, fiquem com Deus, vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau.